crianças, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a tia Carol e nós estamos aqui para mais um vídeo de Escola Bíblica Dominical. Antes de começarmos, nós vamos orar, pedir para que Deus fale aos nossos corações. Cabeça baixa, olhos fechados, em silêncio, pensando em Deus. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigada porque o Senhor não tem deixado nada faltar. Prepara, Senhor, nosso coração para a Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. A nossa história de hoje se chama Jesus anda por sobre as águas. Ela está no livro de Mateus, capítulo 14, 22 ao 33. Mas espera aí, andar por sobre as águas? Vocês já viram alguém andando sobre as águas? Talvez num desenho animado ou em um filme de super-herói. Mas aquilo é tudo de mentirinha, é tudo truque, não é mesmo? Certo dia, Jesus pediu para que os discípulos fossem andando na frente, pegassem o barco, enquanto ele se despedia da multidão. Jesus estava pregando a palavra de Deus para a multidão. Às vezes eu fico imaginando que ensinamentos maravilhosos Jesus não estava falando para aquele povo, não é mesmo? Então, os discípulos obedeceram, pegaram o barco e foram navegando à frente. E Jesus foi para o monte para poder orar sozinho. Ele foi falar com Deus. E o barco dos discípulos já estava longe e o mar estava agitado, aquele vento soprando forte. E entardecendo, Jesus resolveu ir ao encontro dos discípulos. Sabe como Jesus foi? Jesus foi andando sobre as águas. Quando os discípulos viram aquele homem se aproximando, eles ficaram com medo e pensaram, será que é um fantasma? Ficaram com muito medo. Então, Pedro disse, se és tu, Senhor, faz com que eu vá a teu encontro pelas águas. E Jesus falou, venha e não tema. Enquanto Pedro ia ao encontro de Jesus andando sobre as águas, ele teve medo, as ondas estavam muito fortes e aquele vento soprando muito. E Pedro teve medo e começou a afundar e disse, salva-me, Senhor. Jesus segurou na mão de Pedro e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, eles subiram no barco e Jesus fez parar todo aquele vento, todas aquelas ondas, e o mar se acalmou. E todos que estavam ali o adoraram, dizendo, verdadeiramente és tu, Filho de Deus. Pedro afundou porque ele não confiou no Senhor Jesus. Quantas vezes na nossa vida, eu, você, ficamos com medo de certas situações e não confiamos em Deus. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas, está no controle do nosso ser, da nossa vida e das coisas ao nosso redor. Deus é todo-poderoso e nós devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança somente em Deus. Vamos orar para encerrar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigada, Deus, pela vida de cada criança. Senhor, nos ensina a confiar cada vez mais em Ti. Ajude-nos, ó Deus, a sermos também obedientes. Fique conosco na nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês e até a próxima.